No episódio de hoje vamos ver como que o vírus ataca a célula. Primeira coisa que deve saber antes de estudar a infecção viral. O vírus ele sempre precisa de alguma célula hospedeira viva para se reproduzir. Ele não se reproduz em ambiente. E a segunda coisa importante na hora de estudar a infecção viral é que cada família de vírus vai ter um tempo de replicação, ou seja, um tempo que ele vai infectar o organismo, podendo levar de algumas horas até alguns dias. Há duas formas como os vírus se apresentam na natureza, envelopados e não envelopados. Os vírus não envelopados eles têm uma estrutura muito simples, uma parte proteica com material genético dentro. A única coisa que protege esse material genético é a capa de proteína. Já os vírus envelopados, eles possuem essa estrutura de proteína que protege o material genético dentro e por fora dessa estrutura de proteína há uma membrana com proteínas. O que vai realizar contato com as células é as proteínas que estão na membrana, diferente dos vírus não envelopados, onde o contato com a célula é direto da cápsula proteica com os receptores da célula. O vírus da Covid-19 ele é um vírus envelopado, então o contato dele com a célula é feito com essas proteínas que estão na membrana. Porque o vírus não pode ser enviado pelo correio? Porque não tinha selo no envelope. A replicação viral é dividida em 7 etapas, mas apresentarei somente 3. O nome dessas etapas são ligação, entrada e desnudamento. Desnudamento? O vírus manda nudes agora. A primeira etapa acontece quando o vírus faz a ligação célula com célula. É como se fosse chave fechadora. A célula tem um tipo de receptor, o vírus tem um outro tipo de receptor. Só que quando eles se encontram, eles se juntam. Por isso que é dito que é chave fechadora. Para uma fechadura você tem uma chave. E é esse esquema de chave fechadora que determina o tropismo viral. Mas que raios é tropismo viral? Tropismo viral nada mais é do que a propensão do vírus em ter afinidade para infectar uma célula ou um tecido. Como por exemplo o vírus de hepatite que tem afinidade pelo fígado, assim como o vírus da Covid-19 tem afinidade pelas células do sistema respiratório. Beleza. Mas o vírus ele interage com qualquer proteína da célula? Não. Essas proteínas que o vírus entra em contato com as células são proteínas essenciais para a manutenção celular. Por exemplo, proteínas que recebem moléculas para que haja a duplicação celular e proteínas que fazem a adesão celular, uma célula ligar na outra. Então, as proteínas que estão no vírus são semelhantes a essas moléculas que se ligam nas proteínas da célula. Por essas proteínas virais serem semelhantes às moléculas do organismo, as células, quando entram em contato com essas proteínas do vírus, reconhecem como própria, ou seja, reconhece como amiga. Reconhecendo como amiga, o vírus agora tem livre acesso para dentro da célula. Depois que a célula reconheceu o vírus como amigo, o vírus agora vai tentar achar uma forma de conseguir entrar na célula para depositar seu material genético. Existem dois mecanismos, endocitose e fusão. Na endocitose, a célula ela abraça o vírus. Que eu me abracei. E com esse abraço, ela consegue colocar todo o vírus para dentro. Pode ser feito tanto com vírus envelopados e vírus não envelopados. Há duas endocitoses. Uma endocitose com a lise da membrana endossomal e a endocitose com a injeção do genoma viral dentro da célula. No primeiro tipo de endocitose, a célula abraça o vírus e depois quebra a membrana que envolveu o vírus, assim como destruindo a parte proteica do vírus. Já a endocitose com a injeção do material genético viral dentro da célula, a célula abraça o vírus, só que não ocorre o destruimento da membrana nem da parte proteica do vírus. E a fusão, onde é feito somente com os vírus envelopados, que são aqueles vírus que possuem a parte proteica para proteger o material genético e o envelope, onde estão as proteínas que farão contato com a célula. E como o vírus da Covid-19 é um vírus envelopado, bem possivelmente pode ser esse tipo de entrada que ele utiliza para infectar as células. E nesse tipo de entrada também há duas maneiras, direta e indireta. A fusão direta ocorre quando o envelope viral faz a fusão junto com a membrana da célula. Já a fusão indireta, ela começa com uma endocitose, só que termina com a fusão do envelope com a membrana que capturou o vírus. E a terceira e última etapa é o desnudamento. Depois que ocorre a entrada, o vírus ele tem que ser transportado até o local onde será feito todo o processamento genético, que nada mais é que a duplicação do seu material genético e a produção das proteínas. Quando o vírus ele chega nesse local dentro da célula, ocorre a liberação do material genético viral. A estrutura do vírus ela é desmontada para que fique somente o material genético exposto para que ocorra toda a cadeia de produção. Mas o vírus ele já faz o processamento quando ele chega na célula, vai depender da família do vírus. Por exemplo, há vírus que sim, que já chegam e já começam toda essa parte de desnudação e processamento do seu material genético. Já outras famílias de vírus esperam um pouco de tempo para começar toda essa parte de desnudação. E outros precisam de algum lugar específico, como por exemplo, perto do núcleo ou dentro do núcleo. Chegamos ao fim da parte 1 e vejo vocês na parte 2. Vai fazer parte 2, né? Tem isso ainda.